Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Eles perguntaram: Quem és então? És tu Elias? João respondeu: Não sou. Eles perguntaram: És o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram então: Quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: Eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: Por que então andas batizando se não és o Messias? Nem Elias, nem o profeta. João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais uma homilia diária, momento de graça e privilegiado de escuta e meditação da Palavra de Deus. O Evangelho de hoje nos conduz ao encontro de João Batista. Essa figura austera, silenciosa e profundamente livre. Ele não deseja fama, não busca aplausos, não constrói um culto à própria personalidade. João existe para apontar para Cristo. Quando os poderosos da religião lhe perguntaram: Quem és tu? João poderia ter assumido um lugar que não lhe pertencia, mas ele responde com a humildade dos santos: Eu não sou o Messias. João não era um usurpador. A santidade começa quando deixamos cair as máscaras e renunciamos aos falsos papéis que queremos representar. O mundo moderno está cheio de pessoas que precisam afirmar-se, exibir-se, autopromover-se. João Batista nos ensina a arte cristã de desaparecer para que Cristo apareça. Ele se define com uma frase maravilhosa: Eu sou a voz que grita no deserto. A voz não existe para si mesma, existe para transmitir a palavra. A voz passa, a palavra permanece. Também nós, na igreja, não somos donos do Evangelho, somos servos da palavra. Quantas vezes, porém, o nosso coração quer ser o centro. Queremos reconhecimento, cargos, honras, controle, e sem perceber, deixamos de apontar para Cristo e passamos a apontar para nós mesmos. João nos chama à conversão da intenção. Ou Cristo está no centro, ou nós nos tornamos um obstáculo. Ele diz ainda: No meio de vós está aquele que vós não conheceis. Cristo está no meio de nós, na Eucaristia, nos pobres, na comunidade, nos acontecimentos simples, mas muitos não o reconhecem. Podemos estar próximos da religião, mas distantes do Senhor. Podemos participar de ritos, mas ter o coração fechado. O Batista nos convida a aplainar o caminho. E o caminho que precisa ser aplainado não é o deserto externo, mas o deserto do coração, cheio de orgulho, ressentimento, vaidade, dureza e autossuficiência. E quando João afirma: Não sou digno de desatar a correia de suas sandálias, ele não se humilha artificialmente. Ele reconhece a grandeza do mistério. A verdadeira humildade não é sentir-se inútil, mas saber que tudo vem de Deus. Hoje somos chamados a viver essa espiritualidade do Batista. Menos ego, mais Cristo. Menos barulho interior, mais escuta. Menos protagonismo humano, mais fidelidade ao Evangelho. Entre judeus, sobretudo no tempo de Nosso Senhor, desamarrar sandálias era tarefa reservada ao servo mais humilde. João se coloca abaixo do escravo, afirmando a superioridade absoluta de Cristo.
São Gregório Magno comenta: enquanto os soberbos buscam ser exaltados, João desce ao último lugar para que Cristo reine no primeiro. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, o Jordão é o lugar simbólico, é o lugar da passagem, é o lugar também do recomeço, do nascimento da nova criação. Cristo iniciará ali o seu ministério público e o Batista prepara o limiar da salvação. Que nossas ações, escolhas e ministérios sejam como a voz de João, não chamem a atenção para nós, mas conduzam os corações ao Senhor. Olhemos mais uma vez para o nosso contexto atual. Quando tudo converge para nós mesmos, somos instigados por este mundo das imagens, das visualizações, das curtidas, likes, enfim, nós somos instigados muitas vezes a buscarmos também isso, até mesmo acreditando que isso significa ser alguém. Você é alguém quando você é visto, você é alguém quando as suas postagens têm visualizações, têm likes, etc. Mas o Evangelho de hoje convida-nos a entendermos que o discípulo de Jesus Cristo é chamado a fazer-se pequeno, a recordar mais uma vez que nós não somos a palavra, nós somos a voz. E ser voz no mundo como o nosso é um grande desafio. Ao mesmo tempo, um desafio e um exercício da própria humildade. Que nossas palavras e ações, então, possam conduzir-nos e conduzir as pessoas, sobretudo, a Cristo, à palavra, ao verbo, a uma busca verdadeira e sincera de conversão. Rezemos assim: Senhor Jesus, Tu estás no meio de nós, mas tantas vezes não Te reconhecemos. Dá-nos um coração humilde como o de João Batista, para que saibamos diminuir a fim de que Tu cresças em nossa vida. Aplainai, Senhor, os caminhos tortuosos do nosso coração, remove o orgulho, cura nossas vaidades e faz de nós testemunhas que apontam sempre para Ti. Que a nossa voz nunca substitua a Tua palavra, mas seja instrumento do Teu amor. Assim seja. Amém. Que nesta primeira sexta-feira do ano, dedicada também ao Sagrado Coração de Jesus, o coração de Jesus seja para todos nós um refúgio seguro. Também contamos com a intercessão dos santos Basílio Magno e Gregório Nazianzeno, bispos e doutores da Igreja. São Basílio Magno, bispo de Cesareia, foi um grande teólogo, monge e organizador da vida religiosa no Oriente. Fundou obras de caridade, como hospitais e asilos, escreveu regras monásticas e numerosos sermões e cartas. Defensor firme da fé cristã contra heresias, tornou-se conhecido como Basílio Magno, por sua santidade, sabedoria e amor aos pobres. São Gregório Nazianzeno, amigo íntimo de Basílio, foi grande orador, poeta e teólogo, bispo e depois patriarca de Constantinopla. Teve papel decisivo no Concílio de 381, que afirmou a divindade do Espírito Santo. Perseguido por arianos, preferiu a vida retirada e a oração, deixando importante legado de sermões, cartas e poemas. Ambos são celebrados juntos em 2 de janeiro e, com São Gregório de Nissa, compõem os 3 capadócios pilares da teologia cristã. Peçamos a intercessão de ambos por toda a Igreja, por todos nós. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.